Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as escrituras no contexto original. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like para que mais pessoas possam estar recebendo esse vídeo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. A partir do verso 25, vamos continuar relembrando aí, né, o nosso propósito, né, que é mostrar, né, que Yeshua verdadeiramente ensinou, né, deixar claro que tudo o que ele falou tinha como base as escrituras sagradas, né, que é o Taná, né? Torá, Neviim, Ketuvim. Por isso, continuaremos mostrando os princípios claros e escriturísticos das palavras do mestre da Galileia, né? Yeshua Natseret, a Mashiach. Recapitulando, antes de a gente fazer a leitura, que a gente sempre faz, né? Nós vimos nos estudos anteriores aí o início do Sermão do Monte, no capítulo 5. Vimos que todo o ensino de Yeshua estava ministrando, né, aos Talmidim naquela ocasião. Compreendemos que o ensino vai do capítulo 5 até o capítulo 7, que é uma coisa só, né, não é repartido, até porque na época não tinha, quando foi escrito o Evangelho, não tinha divisão de capítulos. Nosso último encontro, né, estudamos o capítulo 6, dos versos 16 ao 24, né, e pudemos ver o verdadeiro ensino, né? O que realmente significa o jejum nesse texto, né? Vimos também sobre a questão de juntar riquezas e o seu significado correto. Falamos sobre o olho bom e o olho mau, inclusive foi aqui que eu falei que eu encontrei no Pirkei Avot, né? Vimos o verdadeiro ensino por trás dessa palavra semítica, olho bom e olho mau. E hoje continuaremos a estudar os ensinos dados, né, pelo mestre naquela ocasião, seguindo o capítulo 6, a partir do verso 25. Né? E vamos ver aí mais revelações através dos ensinos da Torá que o mestre trouxe naquela ocasião. Então vamos ler Mateus 6, 25 a 34, vou fazer aquela leitura completa, depois a gente vai comentar aí os versículos específicos aí, tá bom? Então vamos lá, a partir do verso 25 diz: portanto... Veja que ele já começa, né, dando aí um prosseguimento ao que ele estava falando antes. Então, portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida. E se eu fosse vocês, eu prestava atenção nisso. Não se preocupem com a própria vida. O que vão comer ou o que vão beber, nem com o seu corpo, o que vestirão. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhem para os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor que eles? Preste atenção nisso. Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida? E por que ficam ansiosos pelo que vestir? Pensem nos campos de írises, né? Nos lírios do campo, né? Aqui a palavra está um pouco diferente aqui, írises, né? Em outras traduções, lírios do campo, né? E como crescem. Elas não trabalham, nem tecem fios, contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto uma delas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se vai lançada em forno, não vestirá muito mais a vocês? Com pouca confiança vocês têm. Ou, em outras traduções, homens de pequena fé. Preste atenção nisso também. Verso 31. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Veja que agora ele está falando sobre pagãos de novo.
Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o seu reino, ou o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã. E aí repete a palavra, o amanhã se preocupa consigo mesmo. O dia de hoje já possui saraot suficientes, ou problemas suficientes. Ou, nas versões tradicionais, basta a cada dia o seu mal. Certo? E aí, a gente volta para algumas questões. Continuamos vendo que muito do conteúdo do famoso Sermão do Monte é mais que belas palavras de virtude ou ensinos sobre humildade, mas é, na realidade, uma mensagem profética contextualizada com o Taná e com o cotidiano dos ouvintes. Não podemos olhar para as palavras do Mestre Yeshua, meramente no contexto literal, pois eram profecias. A orientação de Yeshua nesses ensinos é sobre que os que desejam fazer parte do reino de Olam Rabá assumam essa cidadania desde já, compreendendo que ela traz um relacionamento real com o Eterno, a ponto dele ser nosso Pai. Por isso nós aprendemos a oração do Pai Nosso. Assim, vejamos parte a parte os ensinos do Mestre Adon Yeshua. Então, parte principal que eu tirei aqui para a gente começar a refletir, Está lá no verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Não se preocupem com a própria vida. E isso é importante. Isso é importante, tá? Podemos perceber facilmente que aqui está continuando o ensino profético que foi mencionado antes, Nós viemos já desde o capítulo 5 falando sobre isso. E aqui é uma continuação. Tanto é que ele fala, olha, portanto eu lhes digo. Ou seja, o portanto ali está ligando o que ele estava falando antes com o que ele vai continuar falando agora. Certo? Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Então olha isso. Sobre não buscar reconhecimento humano. Olha o assunto sendo ligado, Ou seja, o ensino profético que foi mencionado antes sobre não buscar reconhecimento humano, nem mesmo coisas materiais, uma vez que devemos viver segundo o parâmetro da Torá. E nós vimos isso nas aulas anteriores, Nós vimos isso nas reuniões anteriores. Note que, apesar de parecer que Yeshua fala sobre comida e bebida, olha isso. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que vão comer ou beber, nem com o seu corpo o que vestirão. Então, olha isso. Note que apesar de parecer que Yeshua fala sobre comida e bebida ou sobre vestimenta, o assunto é mais profundo do que se apresenta ao literal. Continua no âmbito da profecia, por isso fala de forma figurada, usando coisas e situações do cotidiano dos ouvintes. Ele está falando por parábolas, para levar a profecia. O verbo do Eterno está usando a boca de Yeshua, tá? Lembre-se que ele, falando sobre o jejum, disse que o importante era que o Pai que vê em segredo te recompense publicamente. Se você pegar lá no verso 16 ao 18, você vai ver. Quando jejuarem, não se apresentem com uma aparência abatida, como os hipócritas. Eles fazem expressões de tristeza para os outros verem que estão jejuando. Eu lhes digo que já receberam a recompensa. Entretanto, você, ao jejuar, arrume-se, lave o rosto, para que ninguém saiba do jejum, com exceção de seu pai que está em secreto. E seu pai que vê o que está em secreto, dará a você a recompensa. Vimos semana passada que Yeshua não estava falando aqui de jejum, mas sim de se apartar de coisas pagãs, deixar de fazer coisas
pagãs, tá? Tanto é que depois ele vai falar sobre paganismo aqui, e nos textos que nós lemos hoje também fala sobre paganismo. Então estamos vendo que está ligado uma coisa com outra. Por quê? Se ele estivesse falando de jejum ali, normalmente a gente fala, se ele estivesse falando de jejum, ele estaria indo contra a Torá. Certo? Então vamos lá. Então lembre-se que ele, falando sobre o jejum, disse que o importante era que o Pai que vê em segredo te recompense publicamente. E que isso é no futuro, no Olam Rabá, quando nós seremos recompensados, colocados para administrar, para ensinar a Torá verdadeira para os que hoje não vivem. Certo? Então, a recompensa, a glória para que aquele, aí vai falar assim, ó, fulano de tal, você vai receber a sua recompensa agora, pelo que você fez. O jejum de Yom Kippur que você fez a sua vida toda, a obediência da Torá que você fez a vida toda, o deixou de comer coisas impuras sua vida toda, agora você vai receber a recompensa. Aí você vai ver o seu corpo glorioso, você vai ver a autoridade que você vai receber, você vai ver sobre quem você vai estar, sobre qual área você vai estar. Então é lá a recompensa. Não é aqui. E você vê que todo o conteúdo que está sendo falado aqui está sendo falado sobre aqueles que querem buscar a recompensa para agora, que queriam ser reconhecidos. Certo? Então vamos lá. Lembra que Yeshua também falou sobre juntar tesouros e que onde estiver o coração do homem, o tesouro dele estaria ali? E que isso era um apontamento para aqueles que buscam coisas terrenas e que não alcançarão as coisas do reino? Lembra também que ele falou que os olhos são a luz, né? Uma alusão à vida justa no corpo, ou seja, sua vida deve ser luz e crescer em luz para resplandecer e ser caminho para os outros? Nós falamos sobre isso semana passada. Pois bem, tudo isso era profético e o Messias estava continuando com a ideia, a argumentação, pois a mensagem profética ainda não tinha acabado. O Rua ainda estava falando em sua boca. Certo? Então veja, a parte do verso 25 que diz: portanto, eu lhes digo que não se preocupem com, e aí eu marquei, a própria vida. Estar, na verdade, fazendo um apontamento profético para o futuro. Como assim? As palavras a própria vida, em diversos textos nas Escrituras, indicam para o futuro. Se você pega ali, coloca lá na sua Bíblia offline, no celular, e coloca lá a própria vida, ou a vida, e você for olhar cada uma das referências, você for ler cada uma das referências que aparece, e você substituir essas passagens, né, lá com o futuro, você vai ver o sentido profético desse termo. Então veja, as palavras da própria vida em diversos textos dentro das Escrituras indicam para o futuro. Note, se fizermos uma substituição dos termos, o entendimento fica claro. Você pegar e substituir, tirar a própria vida e colocar o futuro, olha como é que fica a frase. Portanto, eu lhes digo que não se preocupem com o futuro. Por quê? Que eu não vou me preocupar com o futuro? A resposta é simples. Porque o futuro pertence a Deus. É Ele que sabe o que vai acontecer no futuro. É Ele que sabe qual o galardão que eu vou receber no futuro. É Ele que sabe o que eu vou ser no futuro. Eu não sei. A única coisa que eu tenho certa é que eu vou morrer. A única coisa que eu tenho certo é que eu vou morrer. E após morrer, quando eu for ressuscitado, vai ser como se eu tivesse dormido de um dia para o outro. Eu vou morrer. Quando eu ressuscitar lá, vai ser como se eu tivesse acabado de dormir. Eu vou ressuscitar e aí vou estar lá, de corpo glorioso. Espero. Oro para isso.
Cumpro o techuvá para isso. Vivo, procuro viver de acordo com a vontade do Eterno para isso. Para que quando eu chegar lá, quando eu ressuscitar lá, eu esteja nessa condição. Então vamos lá. Yeshua está fazendo uma comparação profética, mostrando que as coisas desta vida, ou seja, comida, bebida, vestimenta, coisas que os homens se preocupam, são menos importantes que os dons futuros que receberemos. Por isso, não devemos nos preocupar com o futuro, pois se somos servos e vivemos segundo os parâmetros da Torá, teremos vida eterna e seremos luz. Ou seja, o que ter vida eterna e ser luz significa? Comida, bebida, vestimenta. Qual é a vestimenta do nosso corpo no futuro? Luz. Qual era a vestimenta de Adão antes de perecer? Luz. Estão entendendo? Como é que o contexto aqui não é comida e bebida. Não é literal. O ensinamento de Yeshua é amplo, é para frente. Então ele fala, cadê aqui? Por isso não devemos nos preocupar com o futuro, pois se somos servos, vivemos segundo os parâmetros da Torá. Teremos vida eterna e seremos luz, ou seja, comida, bebida e vestimenta. Para nós mesmos e para os outros. Que não é essa a nossa esperança? Nós vivemos e cumprimos Torá hoje, tentamos viver na justiça hoje, para que a nossa justiça possa atingir familiares nossos, tanto do passado como do futuro. Para que, no mínimo, eles tenham condições de sentar aos nossos pés para aprender a verdade da Torá. Não é isso? Percebe como é profético? Não tem nada a ver com ansiedade por coisas materiais. E há ainda mais. Se você pega textos, enciclopédias do Novo Testamento, você pega comentário do Novo Testamento, pega comentário Beacon, pega novo comentário do Novo Testamento de Matthew Henry. Você vai pegar essa parte aqui, você vai ver ali as pessoas fazendo ali, falando sobre humildade, sobre ansiedade, porque Yeshua estava dizendo para as pessoas que estavam ansiosas, sem saber o que iriam comer, o que iam vestir, o sentido aqui é mais amplo do que isso. É muito mais do que isso. E você está vendo que ele está indo dentro do sentido profético. E Yeshua diz, não é a vida, olha o que é Yeshua quem está dizendo, o verbo falando pela boca dele, não é a vida mais que o alimento. Olha como é que não é alimento que ele está falando. Não é a vida mais que o alimento, ou seja, a vida é mais importante que o alimento. E o corpo é mais importante que a roupa. Olha o que ele está falando. Vida aqui é a eternidade. E corpo é a glorificação, ou a luz que exalaremos no Olam Rabá. Rav Shaul, em 1 Coríntios capítulo 15, fala sobre isso ao ensinar sobre a ressurreição. Então veja, 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 46. Eu fui tentado a botar o capítulo todo aqui, mas ia gastar muito tempo. Mas recomendo vocês depois dar uma lida em casa, né? Pegar lá o capítulo 15, a explicação que eu dou lá no capítulo 15, da playlist lá de 1 Coríntios lá no canal. Pega lá. Então veja aqui, ó, capítulo 15, 1 Coríntios, verso 42 e 46. Olha o que ele fala. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita, coisa gostosa. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O que é o corpo semeado? Sepultado. O corpo é sepultado, perecível. Apodrece, estraga, essa carne estraga. Paulo sabia disso. Paulo entendia muito de profecia. E aí ele fala que ele é semeado
perecível e ressuscita imperecível. Ele é semeado em desonra e ressuscita em glória. Olha o que Paulo está falando. Ele é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Ele é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. O que é corpo espiritual? É um corpo que está totalmente propenso a obedecer ao Eterno. Porque já cumpriu tudo que tinha que cumprir antes. Ali, naquele momento ali, agora, é um corpo glorificado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, corpo transformado. Assim está escrito. E agora ele faz um midrash. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Está falando de Yeshua. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Está falando de Adão. Depois dele, falando de Yeshua agora, o espiritual. Por quê? Obedece, vida justa. A vida justa vai levar o quê? A um corpo glorificado. Não é à toa que Yeshua está esse tempo todo recebendo glorificação. Assim como Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte e voltou com o rosto brilhando, imagina Yeshua. Moisés ficou só 40 dias, 40 noites. Voltou com o rosto brilhando. Imagina o brilho de Yeshua quando ele voltar. Já está lá há mais de 2000 anos. Vai ficar 3. E aí, como é que ele vai voltar? Brilhando mais que o sol. Brilhando mais que o sol. E aí ele cumpre a profecia. Tem profecias falando sobre isso. Então, também em Romanos 13, verso 12. Olha outra referência. O mesmo apóstolo Paulo falando: a noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. O que é a armadura da luz? A armadura é uma coisa que fica externa. A armadura da luz aqui é um apontamento para a justiça, obras de justiça. Por quê? Porque vai chegar um dia que eu vou tirar a armadura e meu corpo será a luz. Hoje eu preciso da armadura. Hoje eu preciso do cumprimento da justiça, para que a justiça possa ser vista em mim. Mas vai chegar um dia, não. Vai chegar um dia que eu vou ser justiça. Assim como Yeshua é hoje. Então veja que o contexto daqui do capítulo 6, né, que nós estamos estudando aqui, é muito mais profundo que o mero literal. É muito mais profundo. O texto também fala: olhem para os pássaros. Olha isso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, o que vão comer, o que vão beber, nem o seu corpo, o que vão vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhem para os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, entretanto seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor que eles? Olha, o que será que é pássaro? Qual apontamento para pássaro? Será que ele está mesmo falando aqui de pássaros? Qual é o habitat dos pássaros? O céu. E o céu? É o quê? O céu aponta para reino. O céu aponta para os nazarenos. Aqueles que cumprem Torá. Aqueles que cumprem a justiça. O céu é um apontamento para o reino do Eterno. Portanto, os pássaros são apontamentos para os judeus que não têm Yeshua. Por quê? Estão vivendo no reino, mas estão cheios de dogmas. Estão cheios de dogmas. Eles precisam ser alimentados. Eles precisam ser nutridos. Olha isso. Que não tem Yeshua, que apesar de estarem obedecendo a Torá e sendo guardados pelo Eterno, porém eles não têm o mesmo valor atualmente. Eles não têm o mesmo valor que o quê? Que os talmidim de Yeshua, os remanescentes que vivem segundo a Torá limpa e sem dogmas. É por isso que ele fala. Por isso que ele fala: olhem para os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Ou seja, eles têm tudo. O Eterno providencia tudo para eles.
Entretanto, seu Pai Celestial os alimenta. Vocês não possuem mais valor que eles? Será mesmo que Yeshua estava falando de pássaros aqui? Será mesmo que Yeshua estava falando aqui de alimento? Não. Yeshua estava falando sobre o verdadeiro caráter do Talmide. Por isso, o mestre fala para eles não se preocuparem com suas vidas, ou seja, com o seu futuro. É um apontamento profético para a vida dos remanescentes toraístas que vivem de acordo com a Torá, sem se preocupar com o material, com o presente e nem com a glória dos homens, conforme vimos nos contextos dos versos anteriores. Ou seja, eu tenho que me preocupar se amanhã eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir. Tem base na Torá para isso? Para não me preocupar? Tem ou não? Base na Torá para não me preocupar? Tem. Por que tem? Porque se eu sou servo de Deus, se eu obedeço a Torá, se eu cumpro os mandamentos, o que acontece com a minha vida? Eu sou abençoado. A consequência da obediência não é a bênção? Deus guarda a sua entrada, Deus guarda a sua saída, o seu celeiro é cheio, seus animais produzem, seu trabalho rende. Deus cobre você de bênção. O resultado da desobediência: Deus abre o seu celeiro, Deus abre o seu portão, Deus faz com que você seja cercado de inimigos, tudo dá errado. Maldição. Ora, então se eu obedeço, se eu sirvo a Deus, se eu pratico obras de justiça, eu tenho que me preocupar com amanhã? Eu tenho que me preocupar com o que eu vou vestir? Não. Então isso é profético. É o que Yeshua está falando aqui. Certo? Então no verso 27, esse verso nós estávamos lendo, verso 27. Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, olha só, por mais que alguém se preocupe e rasgue a roupa, arranque os cabelos, o que eu vou fazer? E não sei o que, e não sei o que eu vou fazer ano que vem, será que eu vou estar vivo? Será que... Pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida? Será que Yeshua estava falando de tempo de vida? Vida humana aqui? Mudar o curso da minha história para eu não morrer? Nesse verso, temos a comprovação de que é uma palavra profética. Ao mencionar o acréscimo de tempo de vida, Yeshua está indicando a vida eterna que será recebida e entregue no Olam Rabá, depois de você já ter morrido. Depois de você não ter mais jeito de ser acrescentado nada na sua vida, ele vai mostrar para você que Deus é poderoso. Vai te ressuscitar e te dar a vida eterna. Tá vendo do que ele está falando? Por que não tem que se preocupar com a sua vida? Ou seja, com o futuro? Indicando a vida eterna que será recebida no Olam Rabá, pelos que ressuscitarem ou forem transformados, por terem sido fiéis ao testemunho de Yeshua e obedientes à Torá. E aí, ser fiel ao testemunho de Yeshua e obediente à Torá, onde você encontra esses termos? Você encontra esses termos em Apocalipse. Pelo menos 2 ou 3 lugares. Eu vou citar um. Apocalipse 12, verso 17. Diz: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Yeshua. Dragão é uma serpente. Serpente Yetzer-Hará. Dragão é um grupo que segue o pecado. A gente falou sobre isso aqui quando estudou Apocalipse. Né? Mulher. A mulher é o quê? Congregação obediente. Nesse caso aqui. O que é a descendência dessa congregação? São seguidores de Yeshua, os remanescentes. O que o dragão faz? Ele persegue a mulher, guerreia contra ela e guerreia contra o restante da sua descendência. Os que restarem no futuro, que ainda forem fiéis à Torá, que ainda forem fiéis ao testemunho de Yeshua, serão perseguidos.
que ele está falando aqui? Ele está falando sobre aqueles que receberão no futuro, por causa de obedecer aos mandamentos e de ser fiel ao testemunho de Yeshua, ou seja, viver como ele viveu. É por isso que é tão importante eu praticar Torá. É por isso que é tão importante eu viver segundo o que está escrito e não apenas aprender. Não apenas eu aprender e manter em arquivo na minha mente. Eu aprendi o que que Yeshua está falando. Eu aprendi o que é não comer comida sacrificada, não comer comida impura. Eu aprendi, mas eu não pratico, mas eu aprendi. Eu sei. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que viver a prática do mandamento. Tem que ter a prática. Então, nos versos 28 a 30, E por que ficam ansiosos pelo que vestir? Pensem nos campos de lírios, nos lírios do campo, né? Em como crescem. Elas não trabalham, nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira tão bela quanto elas. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais, não vestirá muito mais, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, ou quão pouca fé vocês têm. Verso 28 ao 30 segue o mesmo entendimento do verso 26. Porém, agora, o comparativo metafórico, preste atenção nisso, o comparativo metafórico que ele usa para fazer a comparação já não é mais o jejum, já não é mais os pássaros. Agora ele está usando o quê? Os lírios do campo. Está usando coisas que as pessoas conheciam. Agora já não é mais essas coisas, é o lírio do campo. No livro de Cantares, encontramos algumas referências ao lírio do campo. Veja, Cantares capítulo 2, verso 16. Pode deixar que eu selecionei uns versos bem light, né? Porque a gente sabe que Cantares é quente, né? Então, eu selecionei alguns versos mais light aqui, né? Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Olha isso. Pense nisso. O que é lírios aqui? O que é pastorear entre os lírios aqui? Cantares 6, verso 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar nos jardins e colher lírios. O que significa colher lírios? Cantares capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. O que é lírios? Talvez você se pergunte. O que tem a ver esses versos com o texto que nós estamos estudando? Quando buscamos o entendimento profético nesses textos, podemos perceber que em cada um dos versos que o termo lírio está fazendo um apontamento, né, o termo lírio aparece, está fazendo um apontamento, novamente, para os judeus que não creem em Yeshua, como o Messias, pois eles são cuidados pelo Eterno. O Eterno os está protegendo devido à obediência que eles têm a Torá, e alguém pode duvidar que eles obedecem a Torá? Não. Né? Mas apesar de tudo isso, Yeshua fala, porém, os servos do Eterno, os remanescentes obedientes à Torá, terão mais importância do que eles. Veja que Yeshua disse, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Os lírios do campo são mais lindos do que Salomão, na sua maior glória. Isso é um apontamento para os judeus. É apontamento para o judaísmo em si. Apesar de obedecer, tem halahá, tem dogma, tem coisas que não agradam a Deus ali. E aí, Yeshua fala aqui que ele vestirá os que são obedientes no futuro muito mais do que os lírios do campo. Será que ele estava mesmo falando de flor? Yeshua está falando profeticamente. O grande cerne da questão é que nós só olhávamos isso aqui no primeiro nível. A gente só olhava isso aqui no primeiro nível, olhando para o texto literal, olhando para o que está sendo falado.
Repare que Yeshua encerra essa parte do discurso dizendo que as preocupações são coisas de gentios. Veja no verso 32. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os pagãos colocam o coração nessas coisas. Tá vendo que não é sobre essas coisas que ele está falando. Que Yeshua não ia se misturar com o paganismo. Então a gente vê que ele está sendo mais profundo. E está vendo que não é meramente Yeshua quem está falando. É o Eterno. É o Rua falando sobre ele. O Eterno sabe das necessidades de cada um dos seus servos. O texto, o próprio Yeshua falou sobre isso. O próprio Yeshua fala sobre isso. Porque seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o Eterno sabe das necessidades de cada um dos seus servos, basta a eles apenas obedecer, já que o resultado da obediência é a bênção. Então veja o que a Torá diz. E aí eu tinha que trazer um texto da Torá para vocês. Deuteronômio 28, versos 8 e 9. O Eterno mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros e em tudo que puseres tua mão, e te abençoará na terra que o Eterno teu Deus te dá. O Eterno te confirmará para si por povo santo. Olha, confirmará. Não está dizendo que confirmou. O Eterno te confirmará. Se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, vê que Apocalipse está repetindo algo que está na Torá. O Eterno te confirmará por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Eterno teu Deus e andares em seus caminhos. Caminhos é obediência à Torá. Caminhos, palavra-chave. O que é caminhos? Obediência à Torá. Todo texto que você encontrar caminhos, você vai achar obediência à Torá. Pega Salmo 119, todo ele vai estar falando. Pega Efésios capítulo 2. A própria palavra halahá, A própria palavra halahá, ela significa caminho. Significa a prática da Torá, da obediência. Só que eles incluíram muitas cercas na halahá e aí ela ficou muito densa, muito pesada para se cumprir. Então tem algumas halahá que são boas e tem muitas halahás que são ruins. Halahot. Na verdade o plural é halahot. Por isso, Yeshua declara profeticamente para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que significa reino de Deus? E o que significa justiça? O que significa reino de Deus? Reino de Deus é uma palavra-chave para quê? Reino de Deus é a indicação da vontade do Eterno neste mundo, que será estabelecido no 7º milênio. Justiça, a prática da Torá, que são as regras do reino. Uma coisa está ligada na outra. Ou seja, a vontade do Eterno. Yeshua está dizendo que devemos buscar acima de tudo. E olha como é que está ligado na Torá, nos mandamentos. Yeshua está dizendo que devemos buscar acima de tudo em nossas vidas duas coisas: o reino de Deus e a justiça. Que, em outras palavras, é o quê? Yeshua fala sobre isso. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você for falar isso de outra forma, fala diferente. Vou falar, fala diferente. Em outras palavras, os dois principais mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, você está buscando a justiça, porque você está amando a Ele primeiro. Se você ama o próximo, você está obedecendo o mandamento. Vê como é que está ligado? Esses são os dois pilares da Torá, conforme Yeshua deixa bem claro lá em Mateus 22, verso 37 a 40. Olha o que ele fala. Respondeu Yeshua: ame o Eterno, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos estão ali apontando para a lei, para a Torá e para os profetas. Então, quando ele está falando, Yeshua está falando de buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, ele está falando de forma diferente amar a Deus e ao próximo. Percebemos que o verbo urua, falando pela boca de Yeshua nesta profecia, se mantém coerente com o que a Torá e os profetas instruem. E também com o que o mestre ensinou posteriormente em sua caminhada na terra. E ficou muito claro que nem sempre o que lemos no contexto literal é o verdadeiro sentido do que está sendo passado pelo Messias. Ele era um profeta e precisa ser visto e entendido assim. Pelos versos finais. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem, aí ele repete o que falou em cima, não se preocupem com o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou, aqui no H externo aqui, o dia de hoje já possui Saraot, ou seja, mal suficiente. Ou seja, você já está passando por tribulação suficiente hoje para se preocupar com as tribulações do dia de amanhã. Então, viva obedecendo a Torá. Cumpra os mandamentos. Obedeça o que está escrito. Pratique o que já aprendeu. Pratique o que já aprendeu. E você vai alcançar o tesouro no reino. Você vai ter alimento, vai ter vestimenta. E você sabe que alimento, vestimenta lá é outra coisa, e não isso literalmente, né? Então a gente está vendo aqui que o que Yeshua está trazendo é muito mais profundo. O verso final, 34, finaliza essa parte do ensino, dando toda a clareza necessária para os ouvintes, quando menciona o dia de amanhã. E basta a cada dia o seu mal, comprovando a profecia sobre tempos vindouros. Veja, dia de amanhã. Não é hoje, não é no presente, é no futuro. E aí a gente volta lá em cima de novo. A vida. Futuro. Né? E basta cada dia o seu mal. Certo? Então estamos falando de tempos vindouros. Concluindo o estudo de hoje, podemos perceber o real sentido das palavras de Yeshua aos Talmidim naquele monte. Compreendemos a profecia mencionada ali, podemos ver como entender as Escrituras em seu contexto correto nos traz o verdadeiro aprendizado dos ensinos de Yeshua. Né? E aí, uma frase que eu tenho falado muito: estude as Escrituras corretamente, afaste-se dos dogmas e entenderá corretamente os princípios bíblicos. Tudo que a gente aprendeu antes tem que ser descartado. Tem que ser descartado. Por quê? Porque senão não vamos entender o contexto que a Escritura está passando. Se eu não entender o contexto que a Escritura está passando, eu nunca vou conseguir ter a clareza, né? Então é necessário que nós deixemos de lado, né, os ensinamentos antigos, né? Os ensinamentos antigos do sistema que nós recebemos, né? E nós temos que voltar, sim, para os ensinamentos antigos contextualizados da época de Yeshua. Amém?